Boa noite a todos. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês através das redes sociais da Casa Ferrego. Na noite de hoje nós vamos bater um papo sobre as muitas moradas na casa do Pai, que é uma passagem lá do Evangelho de João, quando Jesus, no ambiente da última ceia, traz essas informações a esses companheiros queridos, tentando consolar, mas ao mesmo tempo fortalecer o coração de cada um deles para os dias vindouros. Então Jesus nos fala assim, o que é relatado por João no capítulo 14, versículo 1 a 3, na tradução do Haroldo Dutra Dias. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Então, olha que lindas essas palavras de Jesus para os apóstolos naquele momento, preparando já para os dias que viriam, mas também para nós, para os nossos corações. Ele busca também fortalecer os nossos corações frente às adversidades da vida, que a cada momento que passemos por alguma dificuldade, que possamos rememorar essas palavras de João, quando diz nesses relatos, que ele traz as palavras de Jesus, na verdade. Ele nos diz, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então vamos buscar compreender só esse trechinho. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E por que eu estou selecionando só esse pedacinho? Que nem um versículo é. As palavras de Jesus são extremamente ricas. Jesus não fala nada à toa, as palavras não são à toa. E se formos mergulhar em cada um desses versículos, precisaríamos de um tempo muito maior do que temos aqui e certamente não esgotaríamos o tema. Vários autores espirituais comentam essa passagem, como Emmanuel, Joana de Ângeles. No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um capítulo falando sobre isso, há questões sobre isso no Livro dos Espíritos. Então vamos buscar tentar compreender só esse trechinho e que esse estudo possa nos auxiliar também a buscar mais informações, a nos instigar a buscar compreender mais as palavras do nosso Mestre querido Jesus. Então vamos lá? Uma das coisas que eu já gostaria de trazer para nós, para podermos começar a refletir, são alguns questionamentos. Quando Jesus fala em moradas, o que será que ele está querendo dizer com isso? O que seriam moradas para Jesus? Onde seriam essas moradas? Há uma morada para cada um de nós? Seria ela física ou no plano vibracional? Seria a nossa casa mental, íntima e, portanto, interna a cada um de nós? Ou seria externa a cada indivíduo? Nós participamos da construção das moradas da casa do nosso Pai, de Deus? Se participamos, qual é a nossa responsabilidade individual e coletiva na construção das moradas da casa do Pai? Temos alguma responsabilidade nisso? Vamos então tentar compreender. Essa passagem, na casa de meu Pai há muitas moradas, nós podemos tirar múltiplas interpretações. Eu vou trazer aqui apenas 3 para podermos focar esse estudo da noite de hoje. Então, a primeira delas seria a pluralidade dos mundos habitados. Os mundos são todos habitados? Quais as funções desses mundos que existem no universo, Segunda ideia que podemos extrair é com relação às regiões ou esferas vibracionais para onde iremos após a desencarnação. Entendendo esse espaço de tempo que estaremos na erraticidade, enquanto espíritos errantes, como será essa morada? Quando fizermos esse retorno, como será ele? Que morada é essa que está nos aguardando ao retornarmos ao mundo espiritual? E a terceira ideia seria os níveis e graus evolutivos de cada espírito, entendendo esses níveis e graus evolutivos,
como uma morada. Nós estamos hoje morando em um grau evolutivo. Que grau evolutivo nós estamos? Quanto tempo vamos nos demorar em cada um deles? Então vamos lá. Começando pela pluralidade dos mundos habitados. Lá na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos nos respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, aqui dessa parte, nós já podemos extrair duas questões. A primeira, todos os globos são habitados, que é o que os espíritos nos trazem. E a segunda informação que eles nos trazem também é que nós, o planeta Terra, não é o mais evoluído, nós não somos os melhores nesse processo, que existem planetas que são melhores e que os habitantes são melhores em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, são duas informações aqui. Aí, Kardec continua nessa mesma pergunta, ele faz um comentário. Ele coloca lá: acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto, ao único ponto que habitamos no universo, seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Então, assim como as palavras de Jesus não são à toa, a criação de Deus também não é. Tudo na criação tem uma razão. Claro que é lindo olhar as estrelas no céu à noite, servem de inspiração aos poetas, aos artistas, mas será que essa é a finalidade? Deus criou todo esse universo só para isso? Não, né? É o que os espíritos nos colocam. Na criação de Deus, nada é à toa. Tudo tem uma função. Então, esses globos são habitados e eles não estão aí simplesmente para que possamos nos deleitar, né? Com a beleza do terrena. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, com a beleza do universo, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que tem um capítulo que vai falar sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele traz lá: a casa do Pai é o universo. Então, quando falamos na casa de meu Pai há muitas moradas, a casa é esse universo. E o que seriam as moradas? Ele coloca lá: as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então veja bem, aqui a casa é o universo, os mundos são essas diferentes moradas e cada morada ela é de acordo com o nível evolutivo do adiantamento ou não desses espíritos. Então estamos todos no globo certo, nós estamos todos encarnados e desencarnados aqui no planeta Terra, e nós estamos aqui porque este mundo, ele corresponde à morada necessária ao nosso processo de evolução. E aí vocês podem estar me perguntando: tá bom, mas quais são esses outros mundos? Se a Terra não é o mais evoluído, se existem mais evoluídos que a Terra, existem menos evoluídos? Quais são esses outros globos, né? E aí eu vou pedir licença para vocês para ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai nos trazer lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, quando ele vai falar de diferentes categorias dos mundos habitados, no item 4. Ele coloca assim: embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, então o que acontece aqui? Os espíritos, para nos auxiliar na compreensão disso, dividiram os mundos em 5 tipos diferentes. Então nós temos os mundos primitivos, de expiação e provas, de regeneração, felizes e ditosos, ou ditosos, né? E por fim, celestes ou divinos. Então nós temos 5 classificações, 5 tipos de planetas, né? Seriam 5 graus evolutivos de planeta. Acontece que, como é nos colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, esses graus não são absolutos, não são estanques. Há uma diversidade de mundos
Por exemplo, vamos pensar no mundo primitivo. Quando ele está lá nos primeiros anos dele, ele tem determinadas características. Conforme ele vai evoluindo e se aproximando do mundo de expiação e provas, ele tem outras características. Conforme ele vai passando da transição de um para o outro, as características vão mudando. Então isso é tênue, não é absoluto. Mas vamos à leitura do que está aqui. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. E ele vai colocar mundos primitivos, que é o primeiro lá na escala, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então é lá que nós começamos o nosso processo de evolução, lá no mundo primitivo. Aí do mundo primitivo nós temos o mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Então é um mundo onde o mal domina sobre o bem. Mundos de regeneração, que seria o terceiro nessa escala, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Aqui já há um equilíbrio entre o bem e o mal. Mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Então aqui já é uma predominância do bem. Mundos celestes ou divinos, que seria a quinta e última escala. Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E aí ele, para fechar esse parágrafo, ele vai falar da Terra. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova. Razão porque aí vive o homem, a braços com tantas misérias. Então, são 5 escalas, 5 tipos nessa classificação didática que nos é trazida pelos espíritos, né? E nós estamos na segunda. Então, já fomos um mundo primitivo, já encarnamos em mundos primitivos, estamos agora num mundo de expiação e prova em transição para um mundo de regeneração, mas é um processo ainda, porque assim como nós evoluímos, os planetas também evoluem. Então, o planeta Terra ele vai evoluir para um planeta de regeneração, onde haverá um equilíbrio entre o bem e o mal, mas ainda estamos num mundo de provas, de expiações e provas, e que está passando por esse processo de transição. Então essa é a morada que hoje nos cabe na criação. Vamos então para as regiões ou esferas vibracionais para onde iremos após a desencarnação. Então quando deixamos esse corpo físico, essa máquina perfeita que nos é cedida por Deus para o nosso aprendizado, quando encarnamos neste planeta, que é um planeta escola, um planeta hospital, onde viemos passar pelas provas necessárias à nossa evolução, mas também para expiar os nossos erros. Então, esse período entre uma encarnação e outra seria esse período da erraticidade, onde nós somos classificados como espíritos errantes, porque ainda necessitamos passar pela encarnação para o nosso processo evolutivo. Apenas os espíritos puros é que não são classificados como espíritos errantes, porque eles não têm mais essa necessidade que nós temos de encarnar para nos desenvolvermos e evoluirmos. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele nos coloca assim no item 2. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, ele está se referindo na casa de meu pai há muitas moradas. Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então, o momento que estaremos, o ambiente que encontraremos na erraticidade vai depender do quê? Do nosso comportamento aqui, da nossa ligação com a matéria, do nosso apego, do caminhar que fizemos evolutivo, se evoluímos mais, se evoluímos menos, se aprendemos mais, se aprendemos menos, depende de nós. Então, e esse espaço lá, ele não é delimitado, ele é um campo vibracional, então nós vamos ser atraídos
de acordo com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para o ambiente necessário ao nosso processo de evolução. Então ali nós vamos aprender algo também. Não vamos fazer o nosso processo de evolução lá, mas a erraticidade também é um local de aprendizado para que possamos retornar à matéria e aqui sim fazermos esse processo de evolução concretamente. Ele continua lá nesse mesmo capítulo. Conforme se acha este espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tenha. Então, conforme estejamos mais ou menos evoluídos, mais ou menos depurados, mais ou menos desprendidos da matéria, dessa vida material que hoje estamos tão arraigados por causa, inclusive, da encarnação, esse mundo material ao qual pertencemos, de certa forma, cria esse obstáculo para nos estarmos mais conectados ao mundo espiritual. Temos que fazer um esforço para isso, né? Então, esse momento que nós estamos aqui na matéria, vivendo na matéria, como homem no mundo que temos que viver, inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que vai falar sobre o homem no mundo, acho que é no capítulo 17, que ele fala sobre os seres perfeitos. E aí ele vai falar sobre isso, nós somos homens no mundo e precisamos viver no mundo. A questão é como nós nos relacionamos com essa matéria. Qual a importância que nós damos a ela? Estamos apegados a ela ou temos ela como instrumento no nosso processo de evolução e aprendizado? Olha a diferença nessa percepção. Ela é o meio ou ela é o fim? Ela é o meio do nosso processo de evolução ou nós estamos tão viciados, tão focados na matéria que não a percebemos apenas como um mecanismo, um instrumento de aprendizado? E é esse processo que precisamos fazer, né? Qual a morada? E aí precisamos, né, pensar sobre isso. Qual a morada que hoje, porque como será o mundo, como será a morada que nós iremos habitar na erraticidade depende do que estamos fazendo hoje. Então, o que estamos fazendo hoje para construir uma morada saudável para nós nessa passagem, quando retornarmos ao mundo espiritual? Então, que morada é essa? Que nós fazemos através das nossas escolhas, do nosso padrão vibracional, do nosso padrão mental e do nosso livre-arbítrio, porque nós temos o livre-arbítrio para fazermos essas escolhas. Como estamos usando o nosso livre-arbítrio nesse sentido? Por fim, aí nós podemos pensar nos espíritos, nesse grau de evolução dos espíritos, que também, assim como o planeta evolui, nós também evoluímos. Então, lá no planeta, nós temos 5 tipos de planeta. Aqui, nos graus de evolução dos espíritos, eles nos colocam 3 categorias que nós vamos estudar daqui a pouco. Antes, eu queria passar para vocês a resposta a um questionamento de Allan Kardec, quando ele faz lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 96. Ele questiona se os espíritos são todos iguais ou se há hierarquia entre eles. E aí, os espíritos nos respondem o seguinte: os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição ao qual chegaram. Então, conforme o grau de perfeição que nós vamos adquirindo ao longo da jornada, nós vamos nos classificando nessas diferentes ordens, que também não são absolutas. Assim como a evolução do planeta não é, essas divisões não são absolutas, com relação a nós também, espíritos encarnados e desencarnados, nesse processo de evolução, essas classificações também não são absolutas. Aí ele coloca lá, essa evolução, essa escala de evolução são 3, que nós teríamos os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Eu vou trazer novamente a fonte, né, o Livro dos Espíritos, que ele vai classificar pra gente, são 3 ordens, né, que ele coloca. Então, lá nos espíritos imperfeitos, nós temos 5 classes. Aí, nos bons espíritos, existem 4 classes.
e nos espíritos puros uma única classe. Lembrando que é tênue isso de uma classe para outra, de uma ordem para outra. Então, eu vou colocar para vocês só as características gerais e aí fica o convite para ler lá na parte 2ª, capítulo 1, dos espíritos, a partir do item 100, ele vai falar sobre a escala dos espíritos. Então, no item 101, ele vai nos dar uma visão geral sobre os espíritos imperfeitos. E ele coloca lá: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, os espíritos imperfeitos, que são esse primeiro da escala evolutiva, ainda são espíritos ignorantes, orgulhosos, egoístas, onde infelizmente predomina o mal e que nós estamos classificados nesse grupo. Ainda estamos nesse processo de evolução para sermos espíritos melhores. Ele continua lá: uns não fazem o bem nem o mal. Tem os que se comprazem com o mal, outros não. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem já denotam a sua inferioridade. Então, o simples fato de não fazermos o bem já mostra que não somos espíritos bons ou espíritos puros, que ainda estamos categorizados nos espíritos imperfeitos. Eles colocam também que todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Então, quando nos chega algum pensamento que não é muito bom, é porque de alguma forma estamos sob a influenciação, abrimos essa brecha, né, para influenciação de espíritos desta ordem específica, que é a ordem dos espíritos imperfeitos. Então, dessas 5 classes que tem, são os espíritos impuros, os espíritos levianos, os pseudo-sábios, que acham que sabem muito, né, mas não sabem, os espíritos neutros, nem bons, nem muito bons, nem muito maus, e os batedores e os perturbadores. Aí nós vamos para os espíritos da 2ª ordem, que são os bons espíritos. E ele vai colocar predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então são espíritos que já galgaram a sua evolução, uma boa parte do seu processo de evolução, que já estão mais voltados para o bem, que buscam o bem. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais, então as 2 asas que Emmanuel sempre nos fala, né? A inteligência, a sabedoria e a moralidade, para podermos alçar os voos mais altos, né? Não estando ainda completamente desmaterializados, são espíritos que ainda precisam passar por provas, por encarnações para poder evoluir, mas não num planeta como o nosso mais. Quando eles vêm aqui, é por exceção para missão. Ele coloca aqui: o amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, são espíritos já bem mais evoluídos e que um dia nós também vamos chegar lá. É um processo. Assim como eles já foram espíritos imperfeitos, nós um dia também seremos espíritos, bons espíritos. Nessa classe nós temos os benévolos, os sábios, os espíritos de sabedoria e os superiores. Os superiores são justamente aqueles que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Por fim, nós temos os espíritos de primeira ordem, os chamados espíritos puros, que só há uma classe. E nos coloca lá Kardec: nenhuma influência da matéria. Então, eles não sofrem absolutamente nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, são espíritos que já estão num processo de evolução muito maior do que o nosso. A superioridade dos espíritos puros é relacional, então é relacionada às outras ordens, como ele coloca aqui, com relação aos espíritos de outras ordens. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis, como os nossos, né?
realizam a vida eterna no seio de Deus. Então são os espíritos que já habitam os planetas muito mais evoluídos, que nós um dia vamos chegar lá. É um processo de educação de nós todos. Então vamos lá. Agora eu vou trazer para vocês, lá no Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de João, ele tem alguns textos que ele comenta essa passagem de Na Casa do Meu Pai há muitas moradas. Então da página 205 a 208, eu vou trazer alguns trechinhos para nossa reflexão final. Ele nos diz lá: viverás naquela morada que houveres erguido para ti mesmo. Então nós é que erguemos as moradas para nós mesmos, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com suas próprias obras. Qual é a nossa obra? O que nós estamos edificando? Lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Então precisamos nos comprometer na edificação do paraíso, na edificação da paz e do amor dentro de nós mesmos. E aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas, para que o amor faça esse processo de educação, de extinguir as trevas que ainda há em cada um de nós. Observa, deste modo, a natureza do teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor do templo do bem ou no cárcere do mal, que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Qual residência nós estamos escolhendo para cada um de nós? O que nós estamos construindo através do nosso campo íntimo, da nossa casa mental? Ele continua lá: cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Que pensamentos estamos cultivando para cada um de nós? Se o pensamento ele irradia, o que nós estamos atraindo para cada um de nós? Quando fizermos a passagem para o mundo espiritual, seremos deslocados pela vibração a uma determinada morada. Que morada será essa? Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Então, vamos cuidar desses pensamentos. Orai e vigiai. Não era essa a recomendação do Mestre? Orai e vigiai. Vigiai e orai. Cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Então, o nosso pensamento e as nossas ações estão acopladas e nós somos classificados de acordo com isso. Nós somos classificados de acordo com as virtudes que desenvolvemos ao longo das encarnações, ao longo de todo esse aprendizado nosso, né? E para terminarmos, eu gostaria de deixar algumas questões para reflexões individuais de cada um de nós. Qual a morada que estamos escolhendo para o nosso espírito? Qual a morada que estamos construindo? Quanto tempo vamos nos demorar em cada morada que construímos? Onde estamos construindo essa morada? É uma morada material ou é uma morada íntima, interna? Há espaço para Jesus na nossa morada? Há espaço para Jesus habitar aqui dentro? Se há, qual o tamanho da presença de Jesus em nós? Temos um espaço razoável para Ele? Já estamos cultivando um jardim de Jesus aqui dentro do nosso coração, com as sementinhas que Ele plantou ao longo dessa passagem dele aqui na Terra, mas também com todos esses ensinamentos que nos foi legado e que os apóstolos nos trouxeram através dos seus evangelhos e que o Consolador ainda veio trazer mais luz para a nossa compreensão. Que espaço é esse? Que tamanho é esse? Fica a reflexão, meus irmãos. Eu espero que de alguma forma esse estudo tenha instigado a cada um de vocês a buscar mais informações, a estudar mais sobre essas muitas moradas na casa do Pai e que possamos conscientemente estar aptos a construir a nossa própria morada, a contribuir com a construção das moradas da casa do Pai. Tenham uma excelente semana e uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada.